O doutor César tem uma fala que eu já adotei, que sem dinheiro não há direitos, né? O senhor hoje repetiu ela, e de fato essa questão dos gastos públicos, desses investimentos públicos com eficiência, é algo que também tem norteado as instâncias de controle. Estamos atentamente acompanhando os desdobramentos, inclusive ali do procedimento legislativo que se desenrola, né? Mas enfim, é sempre uma alegria falar com o senhor, como nós falamos já múltiplas vezes, sempre com essa dedicação de dar algo a mais. Então, foi muito bom. Elogios não faltam, né, no YouTube aqui, todos. Me parece que foi uma manhã de enriquecimento para todos nós, né? Então, assim, eu queria só não deixar em branco, porque temos várias perguntas. Uma delas me parece especialmente, assim, prática, que foi a Tânia Margarete, que falou que nós, orientadores escolares do Rio Grande do Sul, teremos como usar a plataforma do Unicef, Ítalo. Eu passo para ti essa pergunta, por ser uma questão bastante prática, né? Como é que faz a questão da adesão? É possível? Enfim, por favor. Obrigado, Luciana. Obrigado pela pergunta, pela colega orientadora. A intenção da plataforma da busca ativa escolar, ela é manejada pelo município. E todo e qualquer agente que a estratégia que o município montar, porque ela é bastante flexível, quiser incluir para uso da plataforma, eu esqueci de mencionar, a gente tem uma plataforma, mas a gente também tem um aplicativo, né, principalmente para os agentes que fazem a identificação, os alertas de crianças fora da escola, que podem ser usados. Todos aqueles que tiverem cadastro na plataforma, que o município define, a gente tem exemplos de município, por exemplo, que fazem parcerias com organizações da sociedade civil que estão em determinados lugares, associação de moradores, lideranças religiosas que atuam como agentes comunitários, né, que atuam como nesse propósito de identificar as crianças fora da escola e alertar o município, que depois vai encaminhar as próximas ações de verificação dessa criança, do adolescente, dos motivos que as levaram a estar fora da escola e assim por diante. Na estratégia de busca ativa escolar em crises e emergências, a gente aprofundou isso exatamente, incluindo um papel importante da escola nesse processo, né? Porque a compreensão, acho que eu vi aí algumas perguntas, Luciana, a compreensão do que é a busca ativa, né? O termo busca ativa está consagrado aí no nosso Plano Nacional de Educação como ir atrás daqueles meninos e meninas que estão fora da escola. O controle de frequência é parte desse processo. Mas a gente está falando não apenas dos meninos que estão na escola e começam a faltar, né? A gente sabe que tem vários elementos que aparecem nesse contexto, mas aqueles que não estão na escola e que não atendem aos chamados de matrícula no início do ano, ou que abandonam a escola logo no início e não retornam para a escola em momento algum. Então, todo mundo pode participar. A estratégia foi desenhada para que o município tenha bastante flexibilidade para fazer isso, e a gente faz nas formações exatamente isso, mostra o quão flexível pode ser a estratégia, traz exemplos de como ela pode ser aplicada. Reforço aí duas falas importantes. A primeira, a criança e o adolescente têm direito à matrícula a qualquer tempo. O direito à educação não depende do calendário de matrícula do município, não depende do calendário do censo escolar. É um direito inalienável que ele tem a qualquer tempo. Então, é claro, a gente tem que as escolas têm que entender isso, acho que isso é uma questão importante. E a segunda, o uso da ferramenta tecnológica, ou seja, do sistema de gestão da busca ativa escolar, ele pode, às vezes, os municípios, mas eu já fiz a busca ativa, enfim, e não vou registrar na plataforma. A plataforma, ela serve de um instrumento de gestão do município. Ela serve para o município acompanhar a sua história, o seu trabalho, deixar registrado o seu trabalho, deixar registrado de maneira permanente o seu trabalho, né? E acho que esse é um ponto importante do porquê a gente desenvolve e dedica tanto esforço a essa plataforma. Tem algumas dúvidas, mas relembrando que temos o contato do WhatsApp, temos um 0800 à disposição, então algumas questões práticas que forem necessárias, assim, neste meio do caminho é só fazer o contato, eu imagino, né? Isso. E também trazer aos gestores públicos que o fundamental é que nós conheçamos essa realidade, né? Que se tragam dados, quem são esses alunos, então, assim,
mas é obrigatório essa ferramenta? Não, não é, facilita, mas, né, enfim, temos outras possibilidades, municípios muito pequenos, e uma fala do Dr. César que referiu dessa questão do buscativo ser algo de uma política continuada, vamos dizer assim. Teve municípios que eu conheço da Serra Gaúcha, por exemplo, que não deixaram em nenhum momento de ficar em contato com os seus alunos, ainda que de outra forma durante a pandemia. Então, essa busca permanente pelos alunos também cria este vínculo e faz com que, né, não venha a depois ter que se enfrentar a uma força-tarefa, mas como nós todos sabemos, agora é a hora, porque agora é o momento de calamidade, é o retorno, né? Enfim, deixa eu passar aqui para outra pergunta. A questão do papel das professoras, da Rita Gattiboni. Qual o papel das professoras e professores neste modelo de buscativa escolar? Eu acho que também, Ítalo, por favor, se tu puderes esclarecer. Então, na estratégia, o papel dos professores e professoras, em geral, nesse caso da buscativa escolar, principalmente quando a gente fez as orientações para buscativa em crises e emergências, entendendo, por exemplo, né, a desvinculação dos estudantes das escolas em função da sua incapacidade de acompanhar a educação remota, pode ser, em geral, o de trabalharem como agentes comunitários, ou seja, uma vez que identificam que o estudante não está dando respostas às atividades escolares, naquele modelo que está híbrido ainda, ou naquele modelo que ainda está com as escolas fechadas e assim por diante, pode fazer o alerta e aí o município, portanto, a partir desse alerta, fazer os próximos passos. Tem uma questão aí importante. Na estratégia, propriamente dita, de novo, pode ser que um professor esteja assumindo a função de um coordenador operacional, que o município defina que aquele professor é a pessoa que organiza, acompanha a plataforma, acompanha os outros. Então, é muito flexível nesse sentido. Mas nessa estratégia para crise e emergências, a gente focou somente nesse sentido de o professor gerar esses alertas, né? A descoberta do motivo pelo qual as crianças e adolescentes estão fora da escola é fundamental. Então, orientadores educacionais podem atuar nesse processo conversando com as famílias e mesmo com os estudantes, uma vez que eles sejam localizados, né, de alguma forma, para entender melhor os motivos que levaram a essa criança ou adolescente a não estar frequentando a escola ou não estar participando das atividades de educação remota, e aí se trabalha num processo de articulação para entender que outros setores do governo, né, a assistência social, a saúde, enfim, podem atuar conjuntamente para garantir que o motivo que levou aquela criança e adolescente a estar fora da escola seja mitigado. Então, a gente precisa compreender aí a buscativa nesses dois aspectos. Obviamente, acompanhar os estudantes já matriculados que eventualmente deixem de frequentar a escola, as fichas de acompanhamento, as FICAIs têm sido bastante utilizadas para isso, mas também, aí não necessariamente, enfim, não precisa ser um professor ou mesmo uma escola que tem que ter um agente para visitar as casas. Precisa entender quem são os serviços que o governo oferece que fazem essa visitação. Por isso que a gente fala, por exemplo, em geral, dos agentes comunitários de saúde, que têm por função fazer exatamente isso, atender as comunidades e tem nas suas próprias fichas de trabalho perguntar se as crianças e adolescentes estão ou não fora da escola. Então, tem diversas maneiras disso acontecer. E isso precisa acontecer nesta conversa aí entre os diversos setores. O governo precisa se articular, inclusive no regime de colaboração, porque estudantes, adolescentes que não são atendidos pela rede municipal, precisa haver, portanto, uma comunicação entre o Estado e o município para que esse estudante seja matriculado numa escola estadual. Então, a plataforma e a estratégia é capaz de abarcar tudo isso. As formações que a gente faz, elas têm por finalidade dar o maior suporte possível para que os municípios possam realizar. Lembrando, educação sozinha não faz buscativa. A gente precisa da articulação dos diversos setores. Exatamente. Esse ponto é chave, né? Esse ponto, e me vem à cabeça um provérbio africano que a gente ouve bastante, né? Então, quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá acompanhado. Não parece que vamos ter qualquer tipo de êxito se ficar naquele papel.
a professora, o conselho tutelar, numa política de encaminhamento, né? Enquanto nós não tivermos essa ideia de que, bom, quem é que faz? Essas famílias têm que se deslocar para receber alimentação, por exemplo, né? Elas estão precisando de ajuda da assistência social. Aí vai o agente comunitário, vai a primeira infância melhor. Nós temos tantos profissionais nesta área que podem auxiliar. Então, de fato, é um grande desafio para várias mãos, né? Não é a educação que vai resolver, o conselho tutelar. Tem muitas perguntas aqui envolvendo a questão do trabalho, né, o trabalho dos adolescentes, como recuperar esse vício, né, de que a escola vale a pena, de que é interessante, de que trabalhar com aplicativo pode ser um bico, enfim, mas isso não vai fundamentar a sua vida, né? O quanto nós estamos perdendo como país, e eu acho que o Marcelo falava isso, essa construção do que nós queremos como país, né? Queremos uma massa que vai servir de mão de obra, a crítica, enfim, isso é que nós temos que pensar juntos como fazer. Não existe receita de bolo, pessoal, não existe faça isso, faça aquilo, que aquilo vai dar certo, não. É um esforço enorme de todos nós para uma visão de futuro e vamos pensar juntos o que fazer para trazer esses adolescentes de volta. Atualmente é o pior cenário, me parece, pelos dados que o Ministério Público está... E até eu gostaria de passar aqui no estado, Ítalo e doutor César, menos de 20 municípios não retornaram, tá? Então, nós temos 497 municípios e menos de 20, pelos últimos cálculos que nós temos, não retornaram às suas aulas presenciais. Então, isso denota que tem um esforço, né? Tem um esforço da comunidade, tem o esforço dos gestores de trazer com protocolos obrigatórios, mas, enfim, de trazer, né? Não há ano perdido, né, Ítalo? Isso eu acho que é algo que a gente tem que bater na cleia. O ano não está perdido. Antes da gente até ele usou uma expressão, se decola a qualquer tempo, é isso, né? Eu acho que foi essa expressão que tu já acho que eu achei muito bonita, assim, se decola a qualquer tempo, se pega o que tem que pegar e assim a gente vai continuar adiante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O esforço que a gente tem para olhar, para manter os estudantes na escola, tem que vir, assim, desta compreensão. Em primeiro, que a escola precisa se reinventar em alguns aspectos, né? A gente tem uma referencial curricular aí aprovada no país, a gente tem um novo ensino médio, por exemplo, começando a ser implementado, e obviamente, isso não é uma coisa simples de fazer, né? Mas se a gente não... Se tem uma população que a gente... um trabalhador que a gente acredita que é capaz de se superar e de se reinventar é o professor, né? A este professor é necessário as garantias dos meios necessários para o seu trabalho ser realizado, não só do ponto de vista do seu salário, que é absolutamente importante, mas também das condições na escola para que o seu trabalho possa ser realizado, para oportunizar as melhores formas de aprendizagem dos seus estudantes. O que vai implicar, inclusive, na discussão sobre tempos e espaços da escola, né? A gente ter os professores dedicados àquela escola, a compreensão de que matemática em português é importante, mas não é o único direito que precisa ser garantido para as nossas crianças e adolescentes. A gente tem aí uma série de competências e habilidades que é direito deles ter, que estão explicitadas na nossa Base Nacional Comum Curricular. A estratégia que o Unicef apresentou aqui de trajetória de sucesso escolar tem muitas recomendações nesse sentido, mas também lembrar para esse adolescente jovem que há um impacto importante no ingresso precário ao mundo do trabalho. Há um impacto importante da conclusão da educação básica na sua vida econômica, a curto, médio e longo prazo. Tem muitos estudos que mostram isso com bastante clareza. A conclusão da educação básica muda a capacidade de ingresso ao mercado de trabalho. Isso tem repercussões financeiras para a vida inteira. A gente acompanha alguns estudos, não é exatamente um viés que se gosta de trabalhar, né, Ítalo? Mas, assim, o quanto a nação vai perder em termos econômicos com esta evasão escolar que se desenha daqui para fora, né, deste momento, que já era grande.
Então, assim, vocês imaginam quando a gente fala que até foi uma fala do Dr. César, dessa questão do território. Bom, mas o Estado tem, a rede escolar estadual às vezes fica muito fora, porque, mas eu não acesso os equipamentos do município. Não, mas nós estamos no mesmo território, quer dizer, não faz sentido algum essa distinção entre aluno do município, aluno do Estado, nós somos todos munícipes, afinal de contas, né? Então, essa questão da perda de riqueza da nação é algo que preocupa. Não é o viés que a gente mais gosta de trabalhar, porque é algo de bastante longo prazo, mas é algo que preocupa. Eu queria deixar registrado, eu vi que a Cristina Conrad botou, que bom que lembraram da UNCM. A UNCM sempre é lembrada com grande afeto por todos nós. Hoje nós trouxemos mais a gestão, né, da escola, porque esse esforço é mais, né, de buscar essa articulação, enfim, mas os conselhos municipais de educação sempre estão presentes e sempre estão nessas nossas trincheiras ao longo dessas batalhas que se apresentam, né? Então, fica aqui o registro também, a participação da UNCM, que de fato tem sido parceira de primeira mão em todas as nossas batalhas, né? Nós temos uma série de outras perguntas, mas já estouramos um pouco o tempo, acho que a questão do trabalho ficou bem trabalhada, entre aspas, né? Mas eu queria, então, deixar um agradecimento. Nós tivemos, me parece, pelos últimos números, mais de 1.000 acessos, então foi algo bastante grandioso, superou todas as expectativas. Todo dentro do Ministério Público nós tivemos, e isso também é interessante que se traga, de sair da zona de conforto, né? Então, todos nós aqui estamos um pouco fora da nossa zona de conforto, do dizer como vai ser feito, de se colocar ao lado. Como vamos fazer, né? Como que pode apoiar? E esse é o comportamento que se espera de cada um de nós. Como que eu posso apoiar? Então, se eu sou mãe, se eu sou pai, se eu sou tio, como que eu faço para ele entender que é importante, que faz sentido, que é interessante? Se eu sou gestor, como é que eu vou fazer? Se eu sou agente comunitário, se eu sou, enfim, múltiplas facetas que podemos pensar em como auxiliar a escola, porque, afinal de contas, nem que fosse por um motivo egoísta, né? Nós temos que nos auxiliar, né? Esse é o nosso futuro que está em jogo. Deixar, então, um grande agradecimento ao nosso querido chefe da educação da Unicef, Ítalo Dutra. Muito obrigada pela participação. Dr. César Miola, sempre muito, muito obrigada mesmo. Foi excelente as falas de vocês. A gente espera que se fortaleça essa rede, que já está posta, né? Então, contem sempre com o Ministério Público para aquilo que precisarem. Aos nossos queridos colegas promotores de justiça, promotores regionais de educação que acompanharam, servidores do Ministério Público também. Sem vocês, nada aconteceria. Então, muito obrigada à equipe aqui do CEAF que está nos acompanhando. Nossa querida diretora Marta, obrigada por nos receber. Me parece que tivemos bastante êxito e foi graças a muitas pessoas, inclusive vocês. Então, fica aqui o agradecimento. Vou passar a palavra para a doutora Marta fazer o encerramento. Bom, realmente foi um evento muito importante. E eu, que fiquei aqui como uma ouvinte, encantador. Porque quando se fala da educação, né, Ítalo, doutor Miola, um pouco do que falou a secretária Maristela, a secretária Raquel, o César e a Luciana, né, representando aqui o Ministério Público, representando as nossas PREDUCs, né, as promotorias especializadas em educação, cada um dos membros do Ministério Público, e cada um de vocês representa cada um dos professores, né, a secretaria, os coordenadores, os integrantes dessa rede, que vocês estão integrados e trabalhando. Eu queria meu sincero agradecimento aqui por essa oportunidade que o CEAF aqui, que é nosso centro de educação, né? Nós estamos numa escola que eu tenho orgulho de dirigir, porque eu acho que a escola Nelo aqui, mesmo a escola do Ministério Público, e todas as escolas, ela tem mais do que o papel de trazer o conteúdo, de trazer a capacitação, ela tem uma missão de formar o cidadão. Por isso, essa busca ativa escolar, que vocês todos estão empenhados, ela tem que ser abraçada por todos nós. Porque esse cidadão é que vai ser o transformador da sociedade. E não só o aluno, como foi dito aqui, mas os pais e toda a rede. Eu realmente agradeço. Esse vídeo vai ficar gravado no YouTube e também no nosso CEAF. E, como eu disse para a doutora Luciana aqui, e para todas as colegas aqui do Ministério Público, o CEAF está aqui, a escola do Ministério Público está aqui,
para abraçá-los, está à disposição de todos vocês. Realmente foi um evento digno do assunto que é busca escolar. Muito obrigado e contamos com a presença de todos os nossos próximos eventos. Muito obrigado. Um bom dia a todos e a todas.